Como se dá o descarte narcisista? Bem, no caso do narcisismo oculto, especial, né, em específico, o descarte ele vai acontecendo de, de pouco a pouco e não acontece só com pessoas, com o relacionamento em si, ele acontece com coisas, com situações e com N, pontinhos do relacionamento. Por exemplo, aquele boom, né, de amor, de conexão inicial, o primeiro descarte que acontece é a restrição disso, de N maneiras, como se, aquele vício tivesse acabado, né. O narcisista tem o que eu costumo falar de vício por ter vício. Ele vai sempre transitar entre um vício e outro. Por isso que é tão complicado. Ora, a pessoa, e são coisas banais, tá. Por exemplo, ora o uso é de amaciante, de um dia para o outro não, tem que usar vinagre, tá. É para tirar a a pessoa do eixo mesmo. É aquela mudança repentina que de repente você fala: "Mas espera aí, você não sempre fez isso? De uma hora para outra eu sou a pessoa mais regrada da face da terra", sabe. Aquela pessoa que é totalmente, eh fora de contexto, de rotina e tudo mais, de um dia para o outro ela tem uma rotina que é imexível. Então, quando nós falamos do descarte, muitas pessoas só se dão conta de que estavam num relacionamento abusivo quando ocorre esse descarte maior. Mas nesse momento é que ela começa a perceber que ela já passou por outros descartes. Quando nós começamos a abrir esse relacionamento, a conversar com essa pessoa, puxar pela história dela, ela vai começar a perceber que ela já passou por outros descartes antes. E eram mas como vinha com o que nós chamamos de morde-a-sopra, né, que é exatamente aquele vai e vem de emoções, e que acaba por desencadear na vítima, no alvo, né, a sensação, a produção inclusive dos neurotransmissores da instabilidade, que é o quê? Exatamente o que ocorre quando nós temos vício e abstinência. Vício e abstinência. Estou tendo suprimento do meu vício e de repente eu entro em abstinência. Então, o relacionamento com o narcisista, quando eu falei, né, no vídeo anterior, falando sobre as nossas funções cerebrais, é ele, na verdade, vai mexer as nossas funções cerebrais, vão acabar fazendo com que a gente tenha descargas, né, de neurotransmissores e produzirmos esses neurotransmissores em algumas escalas, né. Então, esse funcionamento faz com que você comece a oscilar dentro disso. E aí a pessoa não tem essa clareza, porque vai do muito bom ao péssimo, mas vem o perdão, vem presentes, vem, coisas agradáveis, né, promessas de amor, gentilezas, enfim. E a pessoa quando não tem essa noção, acha que foi uma discussão e uma mudança, a pessoa está querendo mudar e tal, mas na verdade não, é esse vício por ter vício, tá. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente. Mas o que eu quero trazer em voga hoje é com relação ao descarte. Como essa pessoa ela tem vício por ter vício, ela também vai se incomodar, né, quando as coisas começam a se sair do controle dela, ela tenta transferir isso, né, a mesma projeção que ela faz no início do relacionamento, ela também faz quando ela não está bem e você está. Você é uma pessoa provavelmente empática, você é uma pessoa que gosta de pessoas, né, então você acaba, que ela gostaria de ser isso, de sentir isso, mas ela não consegue. Então, toda vez que ela vê que ela está saindo do foco central e você está entrando em mais evidência, principalmente quando você é uma pessoa muito veemente, quando você é uma pessoa que tem muita certeza de quem você é, quando você se impõe nesse relacionamento, não aceita triangulações, nota que essa situação não está legal, você muda de casa, muda de lugar, muda de companhias, muda de coisas para ver se você não, sai daquela situação, porque você se conhece, você não sucumbe a outros funcionamentos, essa pessoa fica, esse narcisista ele fica sem conseguir te
te manter ali aprisionado nisso. Então, isso causa instabilidade e ele vai ficar tentando, essa pessoa vai ficar tentando fazer isso com você, né? Então, como que se dá esse processo de essas N tentativas, que são esses pequenos descartes, até que ocorra um descarte maior, que não é também um descarte eterno, né? Por quê? Porque o narcisista ele faz um processo no final que é exatamente o Wolverine, que é ele voltar como se nada tivesse acontecido. Nem sempre, no caso do narcisista oculto, nem sempre vai ser um retorno de relacionamento, mas muitas vezes vai ser para manter aquele elo nos locais onde essa pessoa faz trabalhos voluntários, onde essa pessoa tem esse posicionamento de alguém em destaque, de alguém bondoso, de alguém caridoso. Então, é muito importante que você perceba, tá? Esses descartes acontecendo com situações, com coisas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Vou contar uma história, tá? É, tinha um relacionamento de um casal, tá? Em que os dois pedalavam juntos. Eram namorados e pedalavam juntos, tá? Moravam em casas separadas e tudo mais. Ok, pedalavam juntos e tudo mais. Ela se mudou para uma ilha, ok? Ela foi morar numa ilha. Então, não tem como andar de pedalar na ilha, né? A bicicleta ficava no condomínio dele, porque eles sempre se pedalavam no final de semana, lá por perto do condomínio dele e tudo mais. Ok, ela se mudou, foi para a ilha, a bicicleta continuou no imóvel dele. Ele comprou um outro imóvel, foi fazer reforma, né? E quando ele foi se mudar, né, ele tinha que entregar o imóvel anterior, né, o imóvel que era alugado, para ir para o imóvel que ele acabara de adquirir. Só que a obra não tinha ficado pronta, né, não tinha terminado. Então, o que aconteceu? Ele, né, para entregar o imóvel dele, ficou um período na casa dela, né? Só que esse incômodo de ver a vida dela entrando no eixo normal e ele completamente irritado, né? Porque as coisas dele não estavam saindo conforme o controle dele, conforme ele tem que ser o certinho, as coisas dele têm que estar bem. O que que ele fez? Pegou essa bicicleta. Ah, toma, leva essa bicicleta para sua casa. Ela ficou assim, mas o que que eu vou fazer com uma bicicleta numa ilha? Né? Deixa aí. Ah, porque eu tenho que levar, eu vou deixar na casa de um familiar meu. Ah, mas não pode deixar a minha junto? Não, não pode, porque eu já vou pedir a minha. Enfim, tudo é problema, tudo é problema, tudo é problema. Ela, de saco cheio, ela falou: tá, atrás, bota aqui. Conclusão: essa bicicleta ficou pendurada, ela nunca mais pedalou, né? E dali, o que que aconteceu? Um ponto onde ele passou a fazer uma coisa sozinho, né? E ela ficou. Lembra do que eu falei dos pequenos descartes? Então, o descarte nem sempre é com a pessoa, às vezes é com situações, é com coisas. Beleza, passou esse momento, né? Depois, ela estranhou tudo isso, né? Mas, ok, vou fazer o quê? Vou ficar discutindo, vou ficar pedindo coisas? Não, né? Então, beleza, vou lá, essa situação da bicicleta. Passou esse processo da bicicleta. Não demorou muito. Houve uma questão em que os dois, eles iam, ela ia fazer foi fazer uma viagem a trabalho para fazer um evento muito importante, né? E numa cidade, né, de interior, coisa bonita e tal. Ela falou: "Ah, você podia ir comigo, né?" "Ah, não posso, tudo era mais importante, N desculpas, né?" Ela foi sozinha. Beleza, ela foi sozinha, o lugar era ermo, longe de tudo, e ela foi ainda dar palestra, fazer evento, né? Enfim. É, ok, né? Foi bem complicado lá para ela, porque o lugar é afastado de tudo, ela foi de ônibus, enfim. Tá, carregando mala pesada. Ok. Quando voltou, não, vem aqui para casa. Tá. Aí ela foi lá para casa dele, né? Para os dois ficarem bem, passarem um tempo juntos. Tá. Ela travou a coluna no retorno dessa viagem, né? Ele não pegou, saiu da rotina dele de
personal, de pedal, das coisas dele, para levá-la na casa dela. Ela foi de ônibus, onde ela mora tem escada, carregando peso, tá, e ficou extremamente magoada, triste, mas não quis pedir nada, né. E claro, né, falou, soltou os bichos com ele e tudo mais. Beleza. Aí ele fica aborrecido, faz aquela coisa toda que não podia mudar, não tinha como mudar, nã-nã-nã-nã-nã. Tá, ela foi embora orgulhosa também, bastante orgulhosa ela. Ela foi. "Ah, você não pode mudar? Tudo bem, não vou ficar te pedindo nada". Foi embora. Ótimo. Depois veio, né: "Ah, não, porque eu pensei que fosse melhor para você assim, porque você ia descansando no ônibus, tá, nã-nã-nã". Tá. Depois veio, não demorou muito, os 2 ficaram bem, né. Ok, volta tudo às maravilhas, aí dá um presente, dá uma coisinha legal, leva para sair para um lugar legal, né. Ok, você acha que aquilo vai entrar nos eixos, né. Daqui a pouco vem um belo final de semana. O que que acontece? Quando as coisas estavam em paz, eles viajaram para casa de um familiar dele. No meio do café da manhã, estava tudo bem, de repente ele solta uma informação, a ordem foi essa, de que comparando ela na frente dos familiares dele, comparando como ela gostava de dormir com a ex-esposa dele, sabe. Então assim, e ela olhou e falou: "Como assim? O que que isso tem a ver?", né. Ele depois falou: "Isso foi no mínimo deselegante que você fez, né". "Ah, desculpa, não tinha nada a ver, né". Enfim, percebe quando eu falo que é o vício por ter vício, né? E dentro dessa questão tem N informações, né? Às vezes vícios em drogas, vícios em bebidas, vício em sexo, né? Vício em ficar vendo, né? Que às vezes fala às vezes de pornografia, mas não é só pornografia em si. Muitas vezes é ficar vendo coisas de outras, de redes sociais, outras pessoas, outras mulheres, outros homens, né? Então percebe? É essa atenção que eu quero trazer você, ao vício por ter vício, porque é essa instabilidade. E aí vem desses pequenos descartes onde essa pessoa vai tirando coisas, tirando a sua paz, tirando coisas que às vezes vocês faziam juntas, e que no momento em que parece que você está bem, ele não está tão bem assim, né, a pessoa narcisista não está tão bem assim, ela puxa, entende? Então é exatamente aquele morde e assopra, né. E quando eu falo que a pessoa só vai se dar conta, muitas vezes, de no final, quando ocorre um término, assim, muito repentino, muito bruto, né, muito com requintes até de crueldade, né, de desrespeito com o outro completamente, né, que não cabe naquele relacionamento, né. Inclusive foi do exemplo que eu trouxe, nos vídeos anteriores de 4 anos de relacionamento, eu estou relatando fatos desses 4 anos de relacionamento. Então, eh, até que chegou um momento, né, aí houve essa questão da viagem, houve um outro episódio, onde ela estava na casa dela, né, que ela já estava morando afastada, porque com o passar do tempo ela já estava cansada dessa história. E ela começou a se organizar para olhar mais para isso, né. Então ela se afastou mais, ela foi morar mais distante. Dentro desse processo, teve um dia que houve uma triangulação daquelas, né, que é o dia em que, ele, a ex-esposa e o filho juntos na piscina do condomínio, como se nada tivesse acontecido, e ela era a namorada, né, a namorada em outra cidade, coisas desse tipo. Então, olha a gravidade disso. Né. Quando a gente olha e fala assim da banalização do narcisismo, né, por que que ocorre essa banalização do narcisismo? Porque as pessoas permitem também, né. Se você, por exemplo, você tem um relacionamento, né, que acabou, e você vê que essa pessoa já está em outro relacionamento, você vai permitir ter situações em que você fique junto com ela, sabendo que essa pessoa hoje está, né, tem um relacionamento sério, reconhecido, né, assumido publicamente com outra pessoa, você vai ficar ali naquele triangulando, né. Então, ainda por cima, usando o seu filho para isso,
né. Então é onde eu falo que existem pessoas abusadoras, porque existem pessoas que se permitem ser abusadas. Então, quando por isso que eu falo da questão do vitimismo, nós vamos entrar nisso, tá? Na vítima, ou no alvo, no vingador, para a gente esmiuçar isso aqui e colocar cada pessoa, cada situação no seu respectivo lugar, né? Trazer clareza para essas informações e você aprender a se blindar e até mesmo a se reerguer após um descarte, né, narcisista, que é bastante dolorido. Eu estou falando de um relacionamento afetivo, né, mas isso existe também com pais, com mães, né, em empresas, e isso é gravíssimo, né. Isso pode fazer com que acabe a carreira de uma pessoa. Pode fazer com que acabe eu conheço um homem que ele nunca mais foi o mesmo depois que ele se separou de uma mulher que é narcisista. Então, assim, o homem que perdeu completamente o seu brilho. Então isso não é só mulheres, né, não são apenas homens que fazem isso, né. Então, houve essa situação, continuando a história, né, a narrativa, né, houve essa situação dessa triangulação que ela se impôs, ela falou: "Não aceito, não admito isso, vai resolver isso". Aí veio um tratamento de silêncio: "Ah, vamos pensar", né. E aí ela falou: "Ah, tá bom, então fiquei pensando". Desligou o telefone, passou, aí depois ele vem como se nada tivesse acontecido, né. "E aí, você pensou?", como se assim, né: "Ou eu sou aqui é o suprassumo, né, falando, e você vem aqui, né, o ser especial, né, o alecrim dourado, falando de: 'Ah, quem é você, né, que pensou, né, que não pensou a meu respeito, o que que você decidiu, o que que você perdeu o seu tempo, quem é você de não se dedicar o seu tempo a gente, né'". E aí ela falou: "Você não tem nada que pensar não, eu sei muito bem o que eu quero da minha vida, quem tem que pensar é você". Ali começou exatamente a dar esse estanque na relação, né. Então mas, claro e evidente que com ela, né, passando, tamanho, né, eh, tamanha força, tamanha decisão e tudo mais, ele não ia permitir. O narcisista oculto, principalmente, ele não termina um relacionamento enquanto ele não estiver por cima. Né. Então ele vai fazer todo aquele joguinho de soprar, né, de trazer: "Ah, nós nos amamos, vamos fazer com que a gente se entenda, nós precisamos nos entender, sair disso e tudo mais, nã-nã-nã-nã-nã". E eis que, um belo dia aí começam as inversões da fala, eh, coisas que ele fazia e queria que ela se desculpasse, ela é carne de pescoço também, ela não se desculpava, ela falava: "Pô, pedir desculpa por uma coisa que eu não fiz". Então, ficou nesse impasse, até que chegou um dia que ele criou uma situação e fez o descarte excomunal, né. E ali sim, ela olhou e falou assim: "Bom, terminou por WhatsApp, como eu falei, né, por uma ligação, como eu expliquei no outro vídeo, um relacionamento de 4 anos, né, e uma ligação de telefone", ou seja, percebe a incongruência com a importância do relacionamento, a importância da dedicação, né. E nesse caso a mulher, né, essa mulher que estava sempre junto, que acompanhava esse homem, né, em todos os lugares, ela começou a perceber. E aí dentro do processo terapêutico, né, nós fomos ver que, já existiam vários pequenos descartes. Inclusive nesse processo, né, do relacionamento deles, né, vários momentos ele inventava coisas para fazer, inúmeros procedimentos, né, cirúrgicos, e quando não tinha problemas de saúde, tinha problema ele criava um processo estético, um procedimento estético, uma coisa que precisava fazer, e que era sempre urgente, e que tinha sempre prazo, e que era sempre colocado urgente. Urgência dele. E ela, como parceira, né, como estava sempre ali ao lado, ia. Muitas vezes deixava suas coisas como em segundo plano, para dar assistência. Existia todo um jogo, né, de que: "Ah, eu não quero que ninguém fique comigo, eu só quero que você fique". Aí ela acabava cedendo, acabava ficando com para cuidar, né, como a gente sempre fala, isso acontece com as pessoas por serem empáticas, por serem
carinhosas, gostarem de parceria. Então o que acontece? Não é para você olhar para tudo isso e se sentir errada, inadequada. Não, nós estamos lidando com uma pessoa que é como eu falei, né, num vídeo anterior também, que funciona mais a partir do cérebro reptiliano. Então, isso na verdade é uma pessoa que ainda está funcionando a partir dos seus instintos. Então, não é para você se invalidar e você se sentir errada. Então, o que eu quero deixar hoje para você é que existiu um descarte forte, ok, mas olha para todos os sinais que você teve antes disso. Olhe para todos os pequenos descartes que foram acontecendo. E até se você está durante uma relação, ainda, olhe para os descartes que estão acontecendo e ali você já começa a porque o fato de várias pessoas já terem passado por isso, não significa que você também precise passar. Você pode olhar para essa história e dar um desenrolar diferente para isso, trazendo o seu poder de volta, fazendo a sua proteção, fazendo um afastamento, começando a se proteger até que você se fortaleça e consiga sair dessa situação. Então, nenhum descarte acontece de uma hora para outra. O descarte acontece em pequenas doses, com coisas, situações, pessoas e, não apenas com o relacionamento em si. Ficou claro para você? Eu espero que sim. Um beijo no seu coração de luz e nós voltamos a nos falar nos próximos vídeos.